Olá, pod ouvintes! Estamos aqui na nossa primeira edição do nosso podcast chamado Podcast. Meu nome é Fernanda Ferreira. Meu nome é João Vitor. Meu nome também é João Vitor. Meu nome é Lindenberg. E hoje vamos falar sobre a produção de um podcast. Bem, um podcast é uma mídia relativamente nova, principalmente se você comparar com mídias mais tradicionais, como TV e rádio, por exemplo. Os podcasts, na verdade, são programas de áudio similares aos programas de rádio, mas só que ele tem uma vantagem porque ele é um conteúdo sob demanda, o que significa que você pode fazer um download e ouvir o programa offline ou mesmo ouvir ele online nos serviços de streamers. Essa facilidade ela permite que os áudios possam ser reproduzidos enquanto o ouvinte está fazendo qualquer outra atividade. E além disso, você pode filtrar o conteúdo de interesse. Bem, mas como é que surgiu o podcast? Com base no que Léo Lopes nos diz, a gente pode fazer uma abordagem histórica da sua evolução também. Em 2004, a distribuição de arquivos com programas de áudio já não era novidade. Eles seguiam a mesma lógica dos programas de rádio, mas eles eram distribuídos pela internet como arquivos MP3 ou similares. Para o internauta ouvir um desses arquivos, ele precisava a cada edição baixar, fazer o download no computador e só depois ouvi-lo. Então houve algumas experiências com downloads automáticos, mas só que eles eram administrados por empresas, então acabava gerando em torno de lucro direto, e isso não deu muito certo, já ficou logo de lado. Com a profusão, com o surgimento de aparelhos portáteis, reprodutores de áudios, de arquivos MP3, então começaram novas experiências e surgiram os que nós chamamos de audioblogs e os demais programas de áudio. Esse método possibilitou downloads automáticos com mais frequência, e aí surgiram os programas que nós chamamos de agregadores, utilizando uma tecnologia que nós podemos chamar de RSS, que significa Really Simple Syndication. Explicando de uma forma mais simples, o RSS é um programa chamado agregador de conteúdo, para saber que um blog ele foi atualizado. Só que esse programa ele permite que você atualize sem mesmo visitar o site. Então é como se o conteúdo viesse até você, em vez de você ir até ele. Assim, Dave Wiener criou uma forma de fazer com que o RSS funcionasse também para arquivos de áudio. Antes, era só para texto. Isso possibilitou que jornalistas pudessem disponibilizar suas entrevistas na internet. Só que ainda não era bem um podcast como nós conhecemos hoje em dia. Só no ano seguinte que ocorreu o que nós podemos chamar de o pulo do gato. A diferença é para o que nós conhecemos hoje como podcast. Adam Curry criou, a partir de um script de Kevin Marks, uma forma de transferir esse arquivo de áudio, disponibilizado via RSS, para o agregador do iTunes, que na época era a única forma de alimentar o conteúdo dos iPods, já que os iPhones também não haviam sido lançados. Esse sistema, chamado de RSS to iPod, um nome não muito criativo, podemos dizer, foi logo desenvolvido, eles logo começaram a investir nesse conteúdo, e pela grande presença da marca da Apple e do iPod em si, o nome logo passou a ser podcast, já que casting significa aqui a expressão de distribuição, de transmissão pública e massiva de informações. O termo podcasting foi utilizado pela primeira vez pelo jornalista inglês Ben Hamsley, em uma matéria intitulada Audible Revolution, publicada no jornal The Guardian em 12 de fevereiro de 2004, para definir a forma de transmissão das entrevistas de Lyndon, e acabou sendo adotado posteriormente para esse novo sistema de transmissão de dados. Naturalmente, esse sistema ele não ficou limitado ao iPod, logo foram sendo reproduzidos em outros streamers, em outros programas, em outros aparelhos, e essa moda pegou. E aí o podcast ganhou uma grande repercussão mundial, chegando ao Brasil. Pois é, o Brasil ele já tem esse costume de adotar essas mídias, e com o podcast não foi diferente. O primeiro podcast foi produzido em 21 de outubro de 2004. Danilo Medeiros criou seu primeiro podcast como parte de um blog do mesmo nome. Esse não foi o primeiro blog a disponibilizar arquivos de áudio para download, mas o primeiro a fazê-lo através de podcasting. Em 15 de novembro do mesmo ano surgiu o podcast do Gui Leite. Na primeira edição foi explicada a intenção de se fazer o podcast para testar esse tipo de tecnologia. Basicamente isso que a gente está fazendo aqui, é criar um podcast para testar e explicar mais ou menos como é feito isso. E aí, ao longo do tempo, durante esse período, foram criados vários podcasts no Brasil, sendo que chegou um período que eles começaram a entrar num decaimento. Os podcasts que eram antes, estavam surgindo e se consolidando, começaram a decair, né? Eles começaram a flopar. E então, em 2008, com o prêmio iBest, eles criaram a categoria podcast. E aí vários podcasts começaram a concorrer
E o ganhador foi o então hoje já conhecido o Nerdcast. Isso fez com que os podcasts voltassem à ativa novamente. Bem, agora vamos deixar de enrolação e vamos explicar como é que se produz um podcast. O primeiro passo para se produzir um podcast, se você está em sua casa sem saber o que fazer e pensou, nossa, eu poderia ser um podcaster. Primeiro de tudo, você precisa pensar no que você quer falar. Qual é a temática, qual é o assunto que você deseja passar no seu podcast. E então, após a escolha do tema, você escolhe qual o nome. E o nome precisa passar mais ou menos a ideia do assunto que você quer tratar. Como o podcast da gente. Exatamente. O Nerdcast, por exemplo, fala sobre coisas de nerd. Então, o nome bem criativo. O próximo passo é escolher a trilha sonora. A trilha sonora é muito importante porque também dá o tom do assunto sobre o qual você quer falar. Mas vale também lembrar que existe restrição para músicas livres de copyright. Sites como Audiomicry, Newgrounds, o portal Domínio Público, Free Music Archive, Opsound e Freeplay são alguns dos vários sites que disponibilizam esse tipo de conteúdo. Bem, já falamos sobre o conteúdo, sobre a trilha sonora, mas que equipamentos e softwares a gente precisa? Você pode falar um pouco pra gente? Os equipamentos e softwares utilizados para a produção de podcast são de baixo custo e fácil acesso. É necessário primeiro um microfone. Esse microfone você encontra no mercado de várias opções, com entrada USB, um microfone lapela, que é o mais conhecido para gravações desse tipo de mídia. Também é necessário um notebook ou um computador, um smartphone, até mesmo um gravador, como é o caso que a gente está fazendo agora nesse momento, certo? Além disso, é necessário algum aplicativo de gravação de áudio, né, para você fazer a edição desse arquivo. O ambiente precisa ser silencioso, sem ruídos externos ou outras interferências. Evite lugares abertos que apresentem muito barulho, pois dependendo da intensidade dos ruídos, não será possível fazer a edição desse material. No caso dos programas e aplicativos utilizados, existem muitas opções. Programas como o Audacity, o Mixcraft, o Sonar, o AudioDop, o Call Record, o RecForge 2 e outros. Alguns são gratuitos, outros são pagos. Por exemplo, o Audacity é um programa gratuito e muito simples de utilizar. Neste programa, é possível fazer gravações de edições, como colocar efeitos, trilhas sonoras e vinhetas. Inclusive, é o programa que a gente está usando para editar esse podcast. Palavra do editor. Bem, e sobre o formato? O formato. Como deve ser feito o podcast? Existem vários formatos, certo? Um deles, mais utilizado, seria o formato bate-papo, que é o que a gente está fazendo agora. É um bate-papo sobre um assunto específico, no qual a gente está produzindo. E existe também o formato... Storytelling. Storytelling, isso mesmo. É uma forma de roteiro, um estilo de escrita muito usado em jornalismo e crônicas. Um outro formato bastante utilizado pelos produtores de podcast é o formato educacional. Esses formatos são complementos de aula, ou aulas completas, ou até mesmo cursos inteiros. Existem vários podcasts de cursos de idiomas, por exemplo, cursos de economia, entre vários outros temas. Também muito comum é o formato de programa de rádio. Esse formato é muito utilizado para assuntos jornalísticos e com notícias atuais e polêmicas. Um outro critério que tem que ser avaliado para a produção do podcast é o lançamento e a distribuição do podcast, como deve ser feito. Existem diversos aplicativos e agregadores de podcast, onde podemos lançar e distribuir nossos podcasts, como por exemplo, existe a plataforma SoundCloud, a Spotify, YouTube, Overcast, Podcast Addict, iTunes e vários outros. Bem, e além de todos esses quesitos para produzir um podcast, fala um pouquinho sobre o mercado no Brasil pra gente? Então, o mercado no Brasil está sempre em ascensão. Uma pesquisa desenvolvida pela Associação Brasileira de Podcast, em parceria com a CBN, mostra que diversidade de conteúdo e liberdade para ouvir onde quiser são os princípios diferenciais da plataforma. Bem, já que a gente deu um passo a passo aqui de como criar um podcast, para você se inspirar, eu vou dar algumas dicas. O Alotécnica é um podcast bem interessante que ele é dedicado a produzir podcasts. Então, se você vai colocar o nosso conteúdo em prática, dá uma passada lá. O Nerdcast, como já foi citado, ele é um podcast que fala sobre assuntos nerds, né? História, ciência, cinema, quadrinho, enfim. Para finalizar, a gente indica também o Diagrama. Ele é um podcast que fala de assuntos sobre design. E a partir do Diagrama tem 2 spin-offs, que é o Contracapa, que fala sobre a criação de capas de discos,
aqui do Brasil, e o Polígono, que fala sobre assuntos de design, mas que não são muito comuns, que você não vê tão em alta. Então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro episódio do nosso podcast. Espero que as dicas que a gente deu tenham sido interessantes e importantes para você. Se você quiser criar um podcast, utilize o nosso podcast como inspiração, ok? E a gente também gostaria de saber a sua opinião sobre o nosso trabalho, sobre aquilo que nós estamos fazendo. E esperamos também ouvir vocês nos próximos episódios. A seguir, alguns erros de gravação. Cast, você pode falar um pouco para... Você pode falar. Vamos lá. Ô, João. Não sei não. Bem, e além de todos esses quesitos para produzir um podcast... Bem, já que você está falando sobre podcast, todo mundo está falando sobre podcast. Isso é meio óbvio, né, Fernando? Além desses